A seara é grande e os trabalhadores são poucos. O ano passado eu estive com minha esposa e meu filho lá na Venezuela, em setembro do ano passado. E eu estive cooperando com vários pastores nativos venezuelanos, que ninguém conhece no Brasil nem no mundo. E eles estão lá sozinhos, foram criados lá, aprenderam lá, cresceram, estão plantando igreja e pregando o evangelho lá na Venezuela. E teve um que me marcou, que até hoje isso não sai do meu coração, da minha vida. Foi um exemplo para a minha visão espiritual daquele homem, a visão missionária de poder levar a mensagem e alcançar. O nome dele é o pastor Manuel, lá na Venezuela, uma cidade chamada La Villa del Rosario. Ele me levou para nós inaugurarmos um trabalho de missões lá no interior do estado Zulia, na Venezuela. E eu estava com minha esposa, um dia pregou ela e outro dia fui eu. Depois que eu participei no trabalho na igreja local, ele fala: Ricardo, eu quero que você conheça os trabalhos que eu faço, as células, que na linguagem do Brasil seria pontos de pregação. Não tem igreja, mas está sendo pregada a palavra. Eu quero mostrar para você. Ele me levou para uns 5, 6 pontos de pregação que ele tinha lá no interior. E cada ponto de pregação tinha o nome de um bairro, irmãos. Mas sempre que eu ia conhecendo, ele me falava do bairro. De repente, uma vez ele me disse: agora você vai conhecer a célula do lixão. Quando ele fala isso para mim, eu pensei que era o nome do bairro. Ele disse: não, é no lixão mesmo. Eu faço culto dentro do lixão. Eu nunca vi isso na minha vida, meus irmãos. Não sei se você já viu, mas eu falei: eu tenho que ver isso aqui. E eu fui com ele, ele me levou lá para onde ele faz o culto do lixão, depois de tantos lugares. E eu perguntei para ele na minha mente, pensando, tanto que eu acompanho missionários, que eu falo de missões, que eu vivo missões. E eu falei: como foi que nasceu na sua cabeça, pastor, o senhor fazendo culto no meio aqui desse lixão? Como foi que Deus lhe falou? Ele diz: não, Deus não falou nada. Eu, como todo cidadão, pegava o lixo lá da minha vizinhança, da minha casa, e trazia para cá, como todo mundo, para jogar o lixo da cidade. E uma montanha imensa, não era um lugar, parecia que não era um lugar adequado, o cheiro não era o melhor, mas ele disse que ele ia como todo mundo levar o lixo. Mas disse que uma vez, quando ele levou, ele percebeu que depois que ele jogava, tinha um monte de crianças, adolescentes e jovens que saíam correndo para catar o lixo, para ver o que tinha dentro e para pegar alguma coisa. O pastor disse que quando ele viu, o Espírito Santo falou para ele: na próxima vez traga pão e água para eles. E aquele pastor disse que ele voltou para sua casa, quando ele pegou o lixo novo, ele pegou água e pregou pão, porque diante da crise que vive um país, ele não tinha como dar um lanche melhor, mas ele disse: eu vou levar o que o Espírito Santo me mandou. Ele pega, e quando joga o lixo, que um monte de graça se joga em cima. O pastor disse para mim: missionário, quando eu vi, eu chamei: vem, olha, eu trouxe pão e água para vocês. Ele disse que quando as crianças se levantaram e jogaram o lixo do lado, ele me mostrou esse texto e ele disse: Ricardo, eu tive essa visão aqui. Eu vi as ovelhas, sim pastor, ninguém vai até elas. Eu vi a seara grande. E eu disse: eu quero fazer algo. E entregou as crianças toda desesperada, tomando água, comendo pão. E ele disse que abriu a Bíblia e começou a contar histórias da Bíblia para eles. Começou a evangelizar. Daqui a pouco está nascendo um trabalho no lixão. Eu falei para ele, e eu falei: pastor, que visão. E eu disse para ele: vou falar isso lá no Brasil, para o povo entender o que é visão missionária. Eu vou contar para ele lá no Brasil. Falei para ele, e disse para mim assim: Ricardo, se eu não faço, quem faz? Se eu não for lá, quem faria? Quem vai? Irmãos, se nós não vamos, quem vai, irmãos? Se a gente não contribui, quem vai contribuir? Se a gente não ora, quem vai orar? Deus hoje está falando no coração de alguém. Quando eu vi aquele pastor que me mostrou aquilo, eu me lembro que o pastor foi para lá, estava com algumas crianças que ele tinha tirado do lixão e já estavam congregando na igreja, estava indo para o culto. Minha esposa estava pregando um dia, sete mulheres se entregaram para Jesus e 4 eram de lá do lixão. E eu chamei elas depois do culto e perguntei: como foi que vocês saíram de lá e veio para cá? Olha o que o campo missionário falou para mim, irmãos. O campo missionário:
Ele disse para mim: Ricardo, eu estava lá naquele lixão, sempre catava lixo. Muita gente vinha para lá para levar lixo. Só que um dia esse homem chegou diferente. Ele não nos viu como catadores de lixo. Ele nos viu como almas precisando do Evangelho. E ele trouxe pão e água e começou a contar histórias para nós. Para muita gente poderia ser perdida de tempo, mas a palavra começou a crescer, irmãos. Eu vou falar isso aqui para você entender. Deus somente vai fazer crescer a semente que você e eu plantarmos. Deus não vai fazer crescer semente onde não tem. O nosso papel a gente faz, e Deus vai fazer o dele, mas a gente tem que fazer o nosso. Todo mundo ia para lá para levar lixo, mas ele diz: mas ele chegou diferente e trouxe pão e trazia isso aqui. Essas histórias começaram a nos mostrar o verdadeiro Deus. Nos tirou de lá e hoje estamos aqui na igreja, transformados, vivificados pelo quem faz isso. É a palavra de Deus que está na nossa mão, irmãos.